É carnaval no Omelete! Mas aqui não vai ter bloquinho, aqui vai ter dica de filmes de anime para você, otaku. E para você que não é otaku, para assistir nesse feriado, se você não gosta de pegar bloquinho, como o meu querido Pedro Henrique Ribeiro, que só gosta de ficar em casa. Né, Pedrinho? É isso aí, Zuliane. E o bloco vai ser o bloquinho do sofá com excelentes, vou repetir, excelentes sugestões de filmes animados japoneses que não são necessariamente filmes de franquia, aqueles filmes, é o filme do Demon Slayer, é o filme do Chainsaw Man. Não, 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 não. São filmes que poderiam aí facilmente vencer o Oscar de melhor filme. Além da categoria de animação, porque aqui a gente fala de cinema. Arte. Arte. Mas você falou, aliás, E o Francesco, que está aqui gravando com nós outros, aqui um trio inédito neste canal, também separou algumas sugestões aí que vão deixar o seu coração quentinho e seu rosto frio, cheio de lágrimas. Foi o que eu ouvi. Exatamente, porque filme pra você ficar vendo de porrada, já fala o Omelete. Aqui no Z é pra chorar, é pra você ficar falando, meu Deus do céu, eu preciso de um abraço do amor da minha vida, só que o amor da minha vida está longe porque mora na outra cidade. Isso foi pessoal demais. E tá tudo bem. E tem a ver com o meu filme, tá um pouquinho, viu? Um dos Tem? meus filmes tem. Olha só. Qual é o primeiro, Zuliane? O meu primeiro, já vou começar com esse, ó, vou chegar com os 2 pés no peito, tá bom, Otaku? Porque assim, a festinha tá rolando na sua janela, mas dentro da sua casa você vai estar com o coração quentinho, chorando à distância ou não com o seu amor, porque o primeiro filme que eu vou falar é Your Name, aquele que foi um dia a maior bilheteria do Japão, perdeu para aquele famigerado bom anime Demon Slayer. Se é bom ou não, não é nesse vídeo que a gente vai falar, mas Your Name é bom demais. Dirigido por Makoto Shinkai, que eu particularmente adoro, tanto que meus 2 filmes de hoje, minhas 2 dicas vão ser de Makoto Shinkai, mas Your Name foi o filme que abriu as portas para a filmografia dele para mim. Eu sei que Pedrinho é muito fã, sei que Francesco também é muito fã, né? Mas Your Name conta a história de 2 adolescentes, sempre eles, os adolescentes. Olha lá, que coisa mais linda. 2 belos adolescentes. Se você... Aí a gente tava falando aqui de namoro à distância. O que acontece? Um mora no campo, mora no interior do Japão, e o outro mora em Tóquio, né? Na grande capital do país. Nossos queridos Taki-kan e Mitsuha. Só que o que acontece? Eles trocam de coisa. Você já viu Se Eu Fosse Você? Para dar um exemplo, é um pouquinho parecido. Nosso querido Taki vai para o corpo da Mitsuha e a Mitsuha vai para o corpo do nosso querido Taki. E eles começam a viver a vida um do outro lá. E aí o que eles fazem? Eles deixam recadinhos para explicar para o outro toda vez que eles mudam de corpo e falam o que aconteceu. Porque, ó, ontem eu fui num date com a sua chefe. E eu falar, olha, hoje você foi muito bem na aula de educação física. E aí isso vai acontecendo, eles vão vivendo as experiências da vida dos outros e ao mesmo tempo eles vão criando uma conexão entre eles. Então assim, eles não estão convivendo, mas eles estão se conhecendo cada vez mais com essa experiência, com essas trocas, né, com essas conversas, e eles vão se aproximando cada vez mais. Eu não vou dar todos os spoilers aqui, que se você não viu Your Name ainda, você está errado e você vai corrigir este erro durante o carnaval, se você não for para um bloquinho. Uma vez eu entrevistei o Makoto Shinkai, aí eu perguntei pra ele por que todo filme sempre tinha um casalzinho, né? Aí ele disse que ele sempre escreve esse tipo de história porque ele gosta de imaginar as várias vertentes dos amores impossíveis, olha só. Esse é um amor quase impossível, né? Um amor que desafia o tempo. Mas tempo é algo que a gente não tem, porque esse vídeo aqui vai ter um fim. Então eu já queria correr tal qual um jogador de basquete para fazer essa cesta aqui, porque eu menti para você no comecinho desse vídeo, porque eu falei que não ia ter filme de franquia, mas a minha primeira indicação é um filme de franquia. Porém, se você... Pra você ver como o Pedrinho é mentiroso, né? Se você não tiver muita idade, você não vai nem saber que esse filme é uma franquia, porque esse anime é mais velho que o Zuliane. Poucas coisas no mundo são, mas esse anime consegue ser. Eu tô falando de The First Slam Dunk, que é um filme que conta aí a continuação, né? Apesar do nome ser The First, ele é uma partida que acontece depois dos eventos
do anime e ele foi adaptado para uma animação excelente. Eu lembro que quando esse filme estreou, eu tive o privilégio de assistir ele nas primeiras sessões e eu fiquei tão encantado porque ao mesmo tempo que é um filme bonito, tem toda aquela questão de anime, aquela questão da força da amizade, juntos a gente consegue. Ele também tem aquela coisa gostosa de cinema, que eu acho que falta em muitos animes, que é te deixar preso ao que está acontecendo na tela, né, que está na sua frente. Então, cada vez que você ouve a borrachinha da bola arrastar no chão da quadra, aquele silêncio e aquela tensão de saber se a bola entrou, não, se foi cesto ou não. Cara, isso é uma experiência sensorial tão rica, tão gostosa, que eu recomendo para todo mundo. Não quero saber se a pessoa conhece ou não Slamdunk, se ela gosta ou não de anime, de filme de animação, não interessa. Esse é o filme que deixa qualquer um assim com o coração na boca e tipo com uma história que ela é simples, é um jogo de partida ali de jovem, tipo, não tem uma grande relação, o mundo não vai acabar se eles ganharem ou se perderem, mas parece que a minha vida vai acabar se eles não ganham esse jogo, então é uma recomendação que eu deixo aqui. Esse filme está disponível na Netflix. E você, Francesco, o que você tem a nos dizer? Bom, vamos voltar o coração da boca pro peito de novo, deixar ele aquecidinho, com uma história que eu gosto bastante. Vi em 2021, no ano que lançou, sem muita pretensão, junto de uma amiga, junto de um amigo, e eu dei uma leve choradinha assim, que foi Palavras que Borbulham como Refrigerante, o primeiro filme do Kyohei Ishiguro, que ele fazia alguns storyboards para animes, inclusive Fairy Tail, e aí essa foi a estreia dele, e dá pra ver assim que ele tem um estilo muito legal. Mas antes, a história é sobre dois personagens. Um deles é o Cherry, que ele tá trabalhando durante as férias de verão em um asilo. Só que ele é uma pessoa meio reclusa, muito na dele, tá sempre de fone de ouvido, tipo eu e o Zuri na academia, né? Não queremos contato. Entretanto, ele é um artista, porque ele tá sempre com um caderninho ali, ó, fazendo poeminhas. E a outra personagem é a Smile, que curioso, né? Uma Smile que usa máscara. Bom, ela é uma digital influencer que usa máscara porque ela tem dentes bem grandes, tem vergonha e também usa aparelho. E aí, por conta disso, fica ali mascarada, então ninguém sabe quem é ela. Um dia específico, eles se esbarram no shopping, acabam, o clássico, se esbarrou, deixou a coisa cair, meu Deus, não sei o quê, oi, tudo bem, tal, troca celular. E aí começa uma história de amor muito fofinha, é tipo tão real, que poderia acontecer com qualquer pessoa numa cidade de interior. E isso é uma das duas questões que eu gosto. Ele é um filme que foge dos grandes centros. Não é Osaka, não é Tóquio, não é Kyoto. Poderia ser Kyoto, Kyoto é uma cidade pequena. Mas é uma cidadezinha do interior que não tem muito o que fazer, então você tem uma repetição de lugares, só que cada vez que eles vão no shopping tem uma coisa diferente, em lojas de vinil, isso é muito legal. E eu adoro a arte, principalmente a arte de background, que ela tem um traço tão característico, específico, que é quase rústico, sabe? Não é tão detalhado, mas com uma saturação forte das cores. É muito único, é muito único mesmo, assim. É um filme que me despertou vontade de ver mais filmes de anime na época, que foi o que eu acabei fazendo. Não encontrei nenhum com traço como ele, pra minha tristeza, mas assim, é um filme que eu recomendo bastante. Você acompanha aqui o Z, o Omelete, você sabe que eu gosto de um romancinho, eu acabei de indicar um romancinho, né, que é Your Name, e eu vou continuar nessa pegada de romance porque a minha segunda dica também envolve Makoto Shinkai. Eu falei que Your Name foi o filme que me introduziu a filmografia dele, mas ele tem um primeiro filme, né, um primeiro longa-metragem, e ele é O Jardim das Palavras, que, se não me engano, é o filme favorito de Pedro Henrique Ribeiro, de Makoto Shinkai, porque ele gosta de ser diferentão, né? Todo mundo fala Your Name, mas ele fala O Jardim das Palavras. Mas, para a sorte dele, é um excelente filme e, ó, é curtinho, tá? Ele tem pouco mais de 40 minutos, tem uns 45, 48. Tem um casal principal, né, que é o Takao e a Yukari. Só que qual que é o tchan dessa história? O Takao é um garoto, é um jovem estudante de 16 anos. E a Yukatari tem 27, ela é uma professora. E aí eles se conhecem no banquinho de um parque, criam uma relação ali,
E aí eles vão conversando sobre a vida, né? Ele falando sobre o recorte da vida dele, de apenas um adolescente de 16, e ela, uma professora, ela tem suas frustrações, tal, de 27. No Japão, você tem toda uma cultura que depois dos 20 e poucos você já está considerado muito velho, né? As pessoas chamam de idoso e tal, que é aquele negócio que a gente brinca do kaiju, que o protagonista é chamado de velhaco, 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 ele só tem 27, 28 anos, né? Meu Enfim, Deus. japoneses. Né? E aí o tempo passa e eles vão tendo esses encontros no parque, no banco de um parque, e eles vão criando essa relação, né? Eles não podem se envolver porque a diferença de idade é muito grande, mas é uma delícia você acompanhar a evolução dos dois, né? A evolução dessa história, a cada encontro, como eles vão se aproximando cada vez mais, até que o tempo passa, né? Cada um vai para um canto, e quando eles se reencontram, essa história vai para um outro caminho. De novo, a gente não vai ficando spoiler aqui, mas ó, essa é a chance de vocês ficarem em dia com a filmografia de Makoto Shinkai, porque não tem só esses dois. Talvez um dia a gente faça um vídeo para falar só da filmografia dele, mas se você gosta de Estúdio Ghibli, você tem tudo para gostar de Makoto Shinkai, porque tem relacionamentos, tem fantasia e é bom demais. Chega de falar de história feliz, vamos falar de história triste, vamos falar de tristeza. Porque se você vai passar o carnaval em casa, talvez você não goste desse clima de carnaval. Então vamos virar a chavinha aqui, porque eu vou fazer você chorar agora. Porque Look Back, que é uma das maiores animações japonesas do século XXI e está disponível no Prime Video, é uma história escrita por Fujimoto, que é o autor de Chainsaw Man. Então, se você já ouviu falar de um anime que o protagonista tem uma motosserra na cara, é desse anime que eu tô falando. Só que Look Back, a única semelhança que ele tem com Chainsaw Man é o autor. Porque a trama, a velocidade e toda a estética que a gente encontra nesse filme é completamente diferente do que a gente tem em Chainsaw Man. E isso é muito legal porque mostra como o Fujimoto é um mangaka diverso. E nessa história, que também é um relato muito pessoal da vida dele, a gente tem duas artistas, uma é muito boa escrevendo mangás, enquanto a outra é muito boa desenhando. Só que as histórias dela já não são tão interessantes assim quanto a da nossa protagonista. Elas acabam se conhecendo e juntas elas acabam começando a escrever mangás, né? Então uma define a história, cria o design de personagens e a outra faz aqueles fundos magníficos. E o tempo passa, as duas crescem e o sonho delas acaba ficando um pouquinho diferente e elas se separam. E essa cisão da amizade delas é o que dá todo o tom dramático do filme. Porque enquanto uma vira uma mangaka de sucesso, escrevendo um mangá incrível que tem um garoto tubarão na capa, fazendo uma referência a Chainsaw Man, a outra vai estudar, quer se profissionalizar, fazer uma faculdade e se afasta dessa vida agitada que é a indústria de mangá. Só que, enfim, não vou dar spoiler, mas uma tragédia muito grande acontece e a gente tem parte dessa história rebutada durante o filme e a gente encontra uma nova versão dessa mesma história, que é o futuro que eu acredito que o Fujimoto gostaria que a vida dele tivesse, né? O caminho que ele sonhava para essa amizade. Então é uma história muito bonita que está disponível no Prime Video e eu recomendo demais. Também recomendo Chainsaw Man e também recomendo um anime especial do Fujimoto que está lá com alguns pouquinhos episódios também no Prime Video. Vamos fechar... Vale dizer, acrescentar que vai ter uma adaptação live action. Live action, né? Inclusive, o Bruno Heavy com certeza tem uma imagem, porque apesar de eu ter esquecido, eu mandei para ele antes de gravar esse vídeo. E muito em breve a gente vai ter o filme live action de Look Back, essa animação maravilhosa que sim merecia ter levado o Oscar. Dirigido pelo Kureeda, né? Um dos grandes diretores do Japão, né? Se conhece Pais e Filhos, Assunto de Família, Monster, né? Então está em boas mãos esse projeto. Vamos fechar com um clássico para você que não conhece assistir ou para você que já assistiu reassistir, porque vale muito a pena. E eu tô falando do vencedor do Oscar de melhor animação de 2003, sendo que o filme é de 2001. Até hoje eu não entendi. Primeiro filme venceu o Oscar? Eu acho que é o primeiro filme japonês a vencer o Oscar de animação. Eu não lembro qual que é o primeiro, porque ela é uma categoria que
foi inventado no final dos anos 90. Ah, sim, a categoria no geral. Você É, tá eu não lembro falando, se foi o primeiro, tipo, a primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor animação ou se é o primeiro Mas e filme aí? japonês. Mas qual que é? Óbvio que eu estou falando de A Viagem de Chihiro, uma obra incrível de ninguém mais, ninguém menos do que o mestre sagrado dos filmes de anime, Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli. Inicialmente a gente tinha pensado em não recomendar Ghibli, mas aí eu falei, putz, esse filme precisa estar na lista exatamente porque ele é atemporal. Para você que não conhece, a história acompanha a nossa pequena Chihiro de 10 aninhos, que junto da sua família está se mudando para a nova casa, e aí no meio do caminho eles param para dar uma olhadinha, acham um túnel, esse túnel leva a um vilarejo meio estranho, meio vazio, mas com tudo ali pronto para comer. Os pais param para comer, Chihiro dá uma olhada, quando volta os pais viraram porcos. Então ela consegue encontrar uma casa de banho de espíritos que é comandada por uma bruxa e acha que uma boa ideia pedir para fazer os pais voltarem. E não é, porque ela acaba virando uma trabalhadora ali da casa de banho para conseguir de algum jeito salvar os pais, mas também conseguir sobreviver. E assim, o que eu acho impressionante não só a história, mas é essa capacidade do estúdio Ghibli como um todo de simplesmente pegar um setting, né, eu não queria usar a palavra em inglês, mas uma ambientação sobrenatural e falar, é isso, bola pra frente. Sem ficar muito explicando, acho que não tem muito porquê, e isso, na minha visão, coloca a gente de uma forma mais imersiva na história. A gente aceita que ali as coisas funcionam assim, aos poucos a gente vai sendo mostrado como aquela casa de banho funciona, como funcionam os espíritos e todo mundo que ali fica, e aí você aceita a história e começa a comprar esse lado da Chihiro de lutar e tal, em vez de ficar procurando motivo pra tudo aquilo tá acontecendo. Outra coisa que eu gosto é como a animação ela é muito complexa em certos momentos. Então você tem às vezes um take aberto que tem um monte de coisa acontecendo, gente andando pro lado, gente andando pro outro, a Chihiro tá levando um balde de água pra um canto e tem um monte de gente passando. E assim, é uma animação que é impressionante, não só pros padrões da época, mas acho que até hoje em dia é um trabalho espetacular do Miyazaki e da sua equipe. É lindo, incrível e, por fim, acho que outra coisa que eu gosto bastante são os momentos de respiro que o filme tem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse caos da casa de banho, tem, por exemplo, a cena do trem da Chihiro com o No Face, parados, simplesmente esperando a viagem, e nada acontece. Só que, sabe, como eu falei, é um respiro dentro do filme, porque você consegue absorver bem o que você acabou de ver, consegue entender para onde você tá indo. Então, é uma contemplação de tudo o que você viu até aquele momento, e se preparar para o que vai vir em seguida, que daí começa a porrada de novo, né? Então é um filme espetacular. Se você, como eu, não viu na infância, eu sei, isso é um erro de caráter que eu demorei alguns anos para corrigir. Veja agora, tá na Netflix, vale muito a pena. E se você já viu, que forma melhor de terminar o carnaval do que com um clássico como esse? Dá tempo de você corrigir todos os erros. Se você nunca Exato. viu o Ghibli, vai assistir a Viagem de Chihiro. Se você nunca assistiu os filmes do Makoto Shinkai, essa é a sua oportunidade. Se você não conhece Slandunk ou Look Back, você aproveite o carnaval para ficar em dia com todas essas obras. Tem romance, tem esporte, tem aventura, enfim, tem de tudo. Fala aí nos comentários se vocês já assistiram esses filmes, se vocês gostam, se vocês não gostam, ou se vocês têm outras dicas de anime, de filmes de anime para assistir no carnaval ou em qualquer outro momento da vida. Não esquece de ativar o sininho para ver tudo que a gente está falando aqui sobre animes no Omelete e assinar o canal. Um beijo!